Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, professor e jornalista. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho, a percepção dos alunos de ensino médio em relação a direitos fundamentais contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica orientada pelo professor Dr. Robson Henriques Alves. Conosco, ele e a sua orientanda, a Luciana Copo Fiorenza Batista. Obrigado pela presença de ambos. E aí eu já vou sacar uma primeira pergunta que vai valer para os dois aí na sua ordem. Então, para o Robson, né? Por que desenhou essa pesquisa? Né? Fazia parte de um projeto maior ou é apenas um recorte para a iniciação? E para a Luciana, por que você embarcou nessa? Né? Por que você resolveu participar dessa pesquisa com o professor Robson? Fique à vontade e obrigado pela participação. Arquimedes, obrigado pelo convite, estar aqui com você é um prazer. Eu sou formado em Direito e em Pedagogia, então existe já no ponto de partida que será a intersecção dessas duas áreas. E o Direito, há muito tempo, ele está dentro de uma caixinha, não é? É só ele conversando com ele mesmo, ele conversando com ele mesmo. E a gente sabe que na ciência as caixinhas estão sendo aos pouquinhos desfeitas, não é? Então tem de ter um transbordamento da nossa ciência para elas poderem contaminar e também para ela ser contaminada pelas outras que estão no entorno. Então é muito difícil hoje em dia se falar de direito, só direito, né? Você tem que falar de direito e economia, direito e sociologia e economia, não é? Então as pesquisas elas têm um olhar um pouquinho mais amplo hoje em dia. Essa pesquisa foi desenhada junto da Luciana, já pensando nessa intersecção. Então nós conversamos, a ideia inicial ela foi da Luciana. A Luciana é muito preocupada com essa ideia de que os nossos adolescentes eles não têm noção dos direitos deles e também que a escola falha ao não dar essa oportunidade, não é, esse aprendizado para os adolescentes. Isso talvez, inclusive, tenha partido do fato de a Luciana, na época da pesquisa, ter um filho mais ou menos nessas águas aí, também estava acabando o ensino médio, alguma coisa assim do gênero. É algo que não é uma preocupação nova, você vai encontrar na literatura algumas outras pessoas já preocupadas com essa ideia de que o direito tem que ser ensinado também para os pequenos. A pesquisa, então, da Luciana parte disso daí. Outro ponto interessante que eu acho que essa pesquisa traz é o fato de a gente poder ter aproveitado o colégio da USCS. Ele é novo, né, deve estar no seu, talvez, terceiro, quarto ano, mas ele tem uma população, né, de alunos que é oriunda da cidade de São Caetano. Então a gente achou que ia ser uma amostra boa fazer a pesquisa dentro da própria universidade, não é? Do ponto de vista bem amplo, aproveitando esse material humano aí para pesquisa, desse monte de sujeitos, né? E nós procuramos então a Rose, que a Rose era à época a diretora, né, da escola, ela gostou bastante, e aí fomos nós, né? Partimos, nós nos jogamos aí de cabeça, nós tivemos alguns percalços, evidentemente, essas pesquisas de campo sempre dão uns trabalhozinhos, não é? Mas elas chegaram e o resultado me agradou bastante, porque apesar de a gente sempre ter, né, na hipótese, uma ideia do que pode acontecer na pesquisa, nós fomos surpreendidos, porque bem ou mal, o resultado não era exatamente o que nós esperávamos. Acho que a Luciana pode detalhar um pouquinho mais a pesquisa. E agradeço também pelo convite de estar aqui. Partindo da primeira pergunta que o professor Arquimedes fez, né, foi como o professor Robson disse, a gente tinha uma conversação sobre essa ideia, né, e à medida que eu fui iniciando o curso do Direito, fui percebendo realmente, falei, poxa, são dados tão importantes que a gente tem desde o começo da vida até pós ela, e a gente não tem inserção dentro da escola. Ou seja, você vai
sair de uma escola e não vai conhecer os dados que são pertinentes da sua vida prática, na sua vida cotidiana. E aí um dia a gente conversando sobre isso, foi partido, né? Foi a troca dessas ideias, né? E aí partimos para a iniciação, na verdade, o início era só troca de ideias, até que o professor Robinson um dia chegou e falou: vamos participar da iniciação científica? Bora! E a gente foi. Eu não tinha muita ideia na época, né, o que seria a iniciação, né, assim, o tempo que demandaria, e veio junto com a pandemia. Isso a gente não esperava, né, professor? Porque nós tínhamos todo um programa, um cronograma, e a pandemia apareceu. Foi em 2020, fevereiro de 2020, e nós tivemos que nos adequar, né, à pandemia, ou seja, a gente tinha até uma ideia de ir à escola, conversar, sentar com os alunos, quer dizer, era uma ideia mais pragmática, né, mas que a gente teve que adequar de acordo com a pandemia e fazer uma pesquisa online, né, a gente perdeu um pouco as intercorrências da pesquisa, né, a gente teve que adequar a nossa pesquisa. Então, assim, a proposta daquele questionário tete a tete, né, você acabou tendo que criar um Google Forms aí e falar com esses alunos, não foi isso? E aí você teve que fazer as perguntas fechadas, abertas, toda aquela história. Isso, exatamente. A gente até foi esperando, né, professor, no nosso limite para ver se voltava, né? Cada hora era uma informação, vai voltar presencial, vai acabar o lockdown. E nós fomos tentando até o último instante, quando realmente não voltava, né? Eu acredito que se ela tivesse sido presencial, a amostra talvez tivesse sido um pouquinho maior, porque pelo Forms nós tivemos duas dificuldades. Uma que foi atingir os pais, porque eram menores, não é? Então nós tivemos a autorização dos pais, em primeiro lugar, e depois um segundo tempo, que foi a pesquisa propriamente dita, não é? Isso dificultou um pouquinho. Acho que o que a Luciana falar, se a gente tivesse ido lá, batido papo, explicado, né? Entregue um formulário para eles levarem para casa, pedido para os pais preencherem, trazer de volta. Eu acho que essa movimentação ia ser melhor para a coleta de dados. Mesmo que você faça uma pergunta aberta, a dificuldade de expressar, né? Tirar daqui para colocar no papel, tem aí um hiato aí, né? Mas, enfim, foi feita uma pesquisa com verificação em campo, né? Eu vi que acho que o teu N foi de 15 alunos, né? Vocês chegaram a 15 alunos. E aí já achei que ia dar spoiler, indo lá pro resultado, que na verdade é a cereja do bolo de vocês. O que vocês identificaram? Você falou assim que é da hipótese, né? Hipótese é uma resposta não confirmada, né? Que a tua hipótese inicial não foi confirmada. Então, o que vocês extraíram de novidade aí? O que surpreendeu vocês na pesquisa? A gente esperava, né, que os jovens, né, eles não tivessem tido acesso algum. E nós nos surpreendemos, porque na realidade tiveram, uma boa parte teve acesso, sabia do que se falava. E como nós nos contentamos de fazer uma pesquisa em São Caetano, ainda ficou uma dúvida, né? Isso aconteceu porque foi em São Caetano, pelo desenho da cidade, nós sabemos como é essa cidade de São Caetano, não é? O acesso à informação talvez seja um pouco melhor. Se nós tivéssemos feito uma pesquisa mais abrangente, digamos ABC, ou em todas as escolas de São Caetano, talvez o resultado tivesse sido um pouquinho diferente, tá? Mas nós nos surpreendemos, porque a gente tinha desenhado, mas a nossa percepção, né, antes da pesquisa era os jovens estão por fora. E na realidade, não. Eles não estão tão por fora assim quanto nós imaginávamos. O que a gente percebeu é que eles relataram que falta essa informação vindo da escola. Então, a gente identifica que não seja assim, de uma certa disciplina, mas sim de um conhecimento geral, de ouvir, né? Porque eu acho que hoje o jovem, o adolescente, até as crianças, elas têm um acesso muito maior à informação. Então, quando a gente fala ECA, fala de direitos fundamentais, eles sabem e são bem espertos para isso, né? A gente tem direitos, a gente tem isso, eles estão bem ligados. Agora, assim, de que maneira, né, onde ele aplica, a gente percebeu que ele não é só a ideia dos direitos, mas a aplicabilidade deles, isso aí mostrou, porque eles identificam na pesquisa, no final, que a escola, eles não veem isso de maneira pragmática na escola. Então, pelo que vocês falaram, eles são bem informados. Informação eles têm. Agora, o que eu faço com isso é que ficou o hiato aí, né? E aí, então, como vocês dois estão envolvidos, os dois são funcionários da USCS, né? A gente sabe, em áreas ligadas à educação. Do ponto de vista da escola, da academia, né? O que mais que poderia ser feito para ampliar, né, a profundidade dessa informação sobre o tema com relação aos jovens, né? Tem alguma ação que vocês até sugeriram informalmente para o colégio? Sabe? Porque imagino que vocês deram uma devolutiva, imagino, né? Aconteceu essa devolutiva?
o colégio, de alguma forma? Ou... Não, nós não demos uma devolutiva para a escola, mas isso ainda pode ser feito, porque a pesquisa é suficientemente recente e eu acho que daria para eles aproveitarem as informações que estão lá no trabalho para eles pautarem eventualmente alguma ação para a divulgação desses direitos ou da ideia de direito. Só a ideia de direito já seria suficiente, né? A gente não precisa explicar detalhadamente, mas eu acho que isso poderia ainda ser feito. Eu acho que é uma lacuna, porque nós tivemos um resultado interessante, mas se ele não for destinado, né, ele acaba ficando na prateleira como todos os outros. Tá? Vamos pensar nisso, né, Luciana? E só para colocar aqui, né, em 2021, tiveram umas oficinas, eram assim, umas temáticas que uma professora levava sobre direito, e a gente, inclusive, trocava, a professora Aldrin, né, ela trocava umas informações comigo, e foi interessante, porque aí ela era fora do horário de aula, aí não tinha nada a ver com disciplina, não, ela levava umas temáticas, colocava inscrições, quem quisesse participar, e eles participavam, então teve essa, de maneira informal, assim, não com a gente, né, na pesquisa, mas ela me trouxe várias informações de como eles se interessaram pela temática, né, alguns assuntos relacionados ao direito ela levava e teve um interesse, então, mas não foi assim junto com a nossa pesquisa, foi algo que a gente trocava como informação, né. Mas o interessante é que se a gente pudesse encaminhar o resultado da pesquisa para a escola, é que talvez eles pudessem ter alguma atuação mais sistemática ou sistematizada dessa realidade. Acho que também isso é bem interessante, não só nas ações pontuais. E a escola, pelo menos essa escola da USC, ela me parece ser bastante aberta às inúmeras possibilidades de interrelacionamento entre os temas que são necessários para a formação do adolescente. Isso vai ao encontro do objetivo desse programa, que é dar devolutiva, jogar a luz em cima de... Talvez muitas pessoas nem saibam que você tenha feito esse estudo, né? E aí, quando eu li, meu olho já cresceu, assim, opa, isso dá pauta, né? Vamos falar, né? E aí vi que era o Robson, foi acesso é mais fácil, né? Então acho que é importante. Imagino que algumas pessoas do colégio vão assistir a esse programa. Então já fica aí a dica para vocês fazerem um oba-oba, né? Eu acabei de gravar um outro que era sobre a lei de proteção de dados também, que eu acho que está na pauta do dia, né? Dá para fazer uma amarração aí até temática. Mas Luciana me contava aqui em off, né, antes da gente começar a gravação, que eu pergunto sempre como que você ganhou com essa experiência de iniciação científica, né? E aí eu não vou dar spoiler, mas me parece que tem relação com o trabalho de final de curso. É isso, Luciana? Isso mesmo. Acabou que à medida que a gente aprofundava na pesquisa, e aí eu tinha que fazer o trabalho também de conclusão, e aí foi o gancho, e a gente deu uma funilada aqui, né, e acabou trazendo essa temática, o direito na educação, ou seja, o direito inserido na educação, não o direito à educação, que já está na Constituição, mas ela inserida na educação. E aí a gente fez um trabalho, né, professor, que, modéstia à parte, ficou bom, né, puxamos trabalhos que já estão sendo realizados por alguns órgãos, assim, seja privado, seja de algumas prefeituras. Então, é como o professor Robinson falou, a gente acabou identificando que já existe, né, essas inserções nas escolas e o resultado é muito bom. Então, assim, foi maravilhoso para fazer o meu trabalho de conclusão, partindo da iniciação. Isso é super bom, né? Se alguém for fazer a iniciação, ela te abre a visão para aprofundar, né, os seus trabalhos acadêmicos. Na banca da Luciana estava presente o professor Nonato de Miranda, né? Que é o atual pró-reitor, um dos pró-reitores da universidade. E o professor Nonato, ao final da banca, ele fez um convite para a Luciana. Que convite foi esse, Luciana? Fazer o mestrado. Não é? Fazer um mestrado na área. E isso eu acho que foi a maior recompensa, porque a iniciação científica, como o próprio nome indica, é o comecinho. E a Luciana demonstrou ter entendido a finalidade da iniciação científica. Ela foi para o trabalho de curso, não é? E do trabalho de curso, ela já tem um gancho para fazer um mestrado. Então, ela tem desenhado, a partir da iniciação científica dela, uma vida acadêmica, não é?
né? Uma vida de pesquisa, um mestrado, um doutorado e tudo aquilo, evidentemente, que ela quiser para a vida dela, né? Então eu gosto de falar isso porque não é todo dia que a gente recebe assim, uma indicação para publicação que ela recebeu, um convite para se apresentar na prova de entrada do mestrado. Então eu acho que isso foi muito, muito interessante. E para a Luciana foi muito gratificante, eu falo isso por ela, porque eu vivi esse momento com ela. E para mim, como orientador, não é? Claro, é sempre uma grande satisfação. Mas trabalhar com a Luciana também não foi muito difícil, tá, Arquimedes? Não foi. A Luciana dedicadíssima e o aluno dedicado é o sucesso, né? A gente sabe disso. Tá ótimo, obrigado para vocês. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.